Olá, internauta. Olá, companheiro, irmão querido, irmão em Cristo. Você que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo à nossa casa Atitude de Amor Online. Mas estamos aqui hoje para mais um evangelho, para escutar mais um pouco das palavras de Jesus. Hoje quero pedir a vocês que compartilhem essa live. Se você está vendo ao vivo, está pelo Facebook da Atitude de Amor, vá lá no aviãozinho, compartilhe aí com mais 5 amigos que você tem certeza, para que você tenha certeza que será beneficiado com as palavras do Mestre na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos. Você que está assistindo também depois em outro momento, que não é agora online, mas seja bem-vindo à nossa casa. Estamos aqui hoje nos preparando para que possamos ter uma noite abençoada. Vamos, como sempre, para quem está chegando a primeira vez, começamos com a prece inicial, teremos mais ou menos 30 minutos de explanação do Evangelho. Em seguida, nós teremos o passe à distância, que é o momento onde nós vamos dedicarmos uma prece para nós mesmos. Em seguida, teremos as vibrações, que é aquele momento onde pedimos pelos nossos entes queridos e pelo nosso planeta, e aí encerramos, ok? Então, neste momento da prece, vamos serenando os nossos corações, buscando a imagem do nosso Mestre Jesus, sempre vivo, alegre, abraçando a cada um de nós neste momento. Que possamos nos sentir amparados e envolvidos no Teu amor. Pai de infinito amor, que neste momento possamos contar com o apoio dos mestres, dos mentores desta casa, dos mentores desse trabalho. Que possamos também envolver com muito amor, com muito carinho, o palestrante da noite, Ricardo, que irá fazer a explanação Jesus é o Consolador prometido. Pedimos ao Pai que Ele seja intuído com as melhores palavras, com as palavras que são aquelas que estamos necessitando neste momento. Que possamos ter uma noite agradável e proveitosa. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, acompanhando com a gente ao vivo. Obrigado, Amira, pela acolhida. Hoje nós vamos aproveitar esses minutinhos aqui para buscar sairmos de certas sintonias desagradáveis que a gente se encontra no momento, né? André Luiz, nas suas obras, sempre deixava muito claro, né, que conversar acerca do Evangelho de Jesus, conversar sobre a vida de Jesus, acabava tendo um efeito muito positivo na nossa vida, que seria desligar aquelas tomadas mentais negativas. O que seriam essas tomadas mentais negativas? Aquilo que a gente fica repetindo para si mesmo a todo momento. Situações que vão deixando a gente com a mente mais ansiosa, mais aflito, e ficamos repetindo a todo momento. Então, conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus é desligar aquela tomada, é sair daquele pensamento, daquela ideia fixa, nem sempre positiva para a gente, né? Porque a gente fica nessa ideia única e vai ficando cada vez mais aflito. Então, eu convido a você, nesse momento, que está em casa, a ficar conosco esses minutinhos para que a gente possa conversar sobre o Evangelho de Jesus. E através dessa conversa, o desejo sincero da gente aqui da nossa casa, para que você se sinta melhor, para que você se sinta mais leve, que os problemas que hoje afligem o teu coração tomem outra dimensão. É esse o nosso sincero desejo. E a gente pede, além da prece muito bem feita da Mira, a gente pede que Jesus nos ampare, para que a gente possa seguir bem esses minutinhos, tá? Então a nossa proposta hoje é falar sobre Jesus e o Consolador prometido. O que nós vamos tentar fazer? Além de conversar sobre Jesus lá atrás, né, tudo que aconteceu, o tema de Jesus, ele é sempre muito atual, porque são palestras que são ideias que falam para o nosso espírito imortal. E daqui talvez 1000 anos a gente ainda conversando sobre Jesus, 2000 anos, a eternidade conversando sobre tudo que ele fez,
o nosso entendimento ainda vai modificar, mas ainda assim vai falar profundamente para o espírito imortal que somos nós. Tá? Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre o sermão do cenáculo, que é o momento onde está na Bíblia que Jesus promete, diz para os seus seguidores sobre esse Consolador prometido. O sermão do cenáculo, que muitas vezes acaba passando meio batido para a gente, meio ignorado, né? A gente foca bastante no Sermão do Monte, outras passagens da vida de Jesus, mas o Sermão do Cenáculo, para você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando agora e que talvez não tenha muito hábito de folhear a Bíblia, de ler a Bíblia, vai ser aquelas instruções finais de Jesus da Santa Ceia, onde ele começa a fazer dar uma série de instruções para os seus discípulos, né? Tem aquela passagem com Judas, onde ele olha para Judas e diz que Judas faça o que tem que fazer, né? Acho que até cabe bastante para a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa passagem de Judas, e como espíritas a gente desmistificar algumas coisas, né, já que nós estamos tão próximos da Páscoa, né? Conta Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo, que certa vez ele já em espírito estava em Jerusalém, e andando por lá em Jerusalém, ele percebe uma figura muito peculiar, sentado observando a cidade de Jerusalém. Observando a cidade, alguém sopra no ouvido dele: está vendo aquele espírito? É Judas. E aí ele pensa com ele mesmo: nossa, Judas Iscariotes está ali. E ele, como tinha aquele profundo senso investigativo, se dirige até Judas e vai conversar com ele, né? E aí ele vai conversando com Judas e pergunta para Judas: é verdade tudo que o Evangelho diz a seu respeito? Tudo aquilo que aconteceu, de fato aconteceu? Notem, olha a ferramenta que o Espiritismo nos dá, né? Uma conversa de espírito a espírito, conversando com o próprio Judas. E ele diz que é mais ou menos que as coisas aconteceram mais ou menos conforme estava no Evangelho também, e que o desejo dele nunca foi entregar Jesus por dinheiro, mas o desejo era que houvesse uma revolução e que Jesus ocupasse um local que ele achava que era necessário naquele momento, aquele local, coisa de destaque. E quando ele viu que Jesus deixou-se entregar, né, foi aceitando tudo aquilo que não aconteceu conforme ele havia planejado, o que ele acabou fazendo? Ele acabou sucumbindo através do suicídio. Não conseguiu lidar com a culpa, com os fenômenos da própria consciência. Isso também fica um alerta para a gente, né? É preciso lidar de uma forma bem intensa com os nossos próprios temores, os nossos próprios desequilíbrios. E depois o Evangelho conta que Judas comete o suicídio, e o próprio Judas comenta que ele só foi entrar em paz com a consciência de fato 15 séculos depois. No século XV, quando, igual Jesus, ele foi traído, ele foi abandonado pelos amigos, vendido e morto, é que ele conseguiu libertar-se da própria consciência. Um detalhe interessante nessa conversa é que não foi Jesus que libertou ele da própria consciência, foi a própria consciência dele que cobrava. E ele disse que depois disso ele seguia nesse momento em paz. E ele termina o diálogo com Humberto de Campos, né, o irmão X, dizendo que hoje ele estava em paz e trabalhando ao lado de Jesus. E comenta uma coisa também que faz bastante sentido, e que a gente talvez como espírita tenha que ir mudando pouco a pouco esse modo de se referir a Judas. Ele diz assim: em todas as homenagens para Jesus eu sou visto como malvado e como traidor, como aquele que vendeu o mestre, mas o mestre continua, mesmo nos dias de hoje, sendo vendido por todos os valores e por muitas pessoas, por todos os preços. E ele finaliza o diálogo dessa forma. Então é só para a gente, já que estamos falando do sermão do cenáculo, essa conversa com Judas e essa aproximação com a Páscoa, seria legal a gente elucidar, né, essa questão. Mas voltando para o sermão do cenáculo, nós temos algumas passagens lá que se fazem bastante necessárias e que servem também para acalmar um pouco o nosso coração. Uma das coisas mais marcantes no sermão do cenáculo foi quando Jesus, né, remove a sua roupa externa, fica, né, ali, pega uma água, um pano e decide lavar os pés dos discípulos.
né, com um ensinamento muito profundo para todos nós, né? O espírito mais grandioso, o mais evoluído que pisou neste planeta estava fazendo uma das tarefas mais simples, mesmo entre os escravos. Jesus mostra para a gente, de certa forma, que não é o que você está fazendo que vai te qualificar no mundo espiritual. Um ensinamento muito profundo que o Mestre nos dá é como você está fazendo. Num serviço mais simples, num serviço às vezes que ninguém queira fazer, você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Basta fazer com amor e com dedicação. E ele dizia isso, né? O quanto era necessário entender a questão do orgulho e da humildade e saber trabalhar com relação a isso. Depois Jesus, ainda no Sermão do Cenáculo, faz uma outra colocação e que vale para os tempos atuais. Ele diz assim, que nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que Jesus estava dizendo para nós nesse momento? Todos nós aqui, dentro da nossa casa, vocês amigos que nos escutam na residência ou no local que estão ouvindo agora, todos nós dizemos a todo momento que somos seguidores do Cristo. Mas Jesus diz assim, que o verdadeiro seguidor dele ia ser conhecido não por saber todas as passagens do Evangelho, não por bater no peito e se inflamar por Jesus, mas seria conhecido por amar um ao outro. E num momento como esse, em que parece que carece o amor, cabe a nós, discípulos de Jesus, começar a demonstrar a empatia que se faz necessária. E o que é empatia num momento como hoje? É aplicar onde quer que estejamos. Às vezes a empatia pode se dar numa rede social, quando a gente não ataca aquele que não pensa como a gente. Às vezes essa empatia, esse amar um ao outro, é se colocar no lugar do outro. E é fácil entender isso, né? Em momentos como pandemia, onde pessoas assustadas com o vírus defendem que todos têm que ficar em casa, né? Promovendo fechamentos de toda espécie para que a taxa de contaminação caia. E é louvável esse desespero, não o desespero, mas é louvável a preocupação dessas pessoas. Também temos que ter empatia com o outro lado, em que acha que é imprescindível trabalhar porque ele precisa manter a sua família, manter as contas, ter o alimento para pôr na sua mesa. Então, quando Jesus diz que os discípulos seriam conhecidos por muitos se amar, o que ele está dizendo para a gente? Se você está de um lado ou você está de outro, observa o outro lado do teu irmão. Observa o jeito com que o teu irmão está passando e lidando com a dificuldade e ama. E amar é se colocar nele no lugar dele. Amar é entender as motivações e minimizar a dor do outro. Então, mesmo no ano de 2021 ainda falhamos muitas vezes nas recomendações de Jesus. Depois ele diz uma outra não menos importante. Ele diz assim, e não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele saberia que a gente ia ficar desesperado no decorrer de todos esses milênios. E agora é provável que você tenha ligado hoje aqui e que nunca tenha ouvido nenhum tipo de palestra espírita, mas hoje tenha clicado aqui porque o teu coração está perturbado, teu coração está descrente num futuro melhor, crise de ansiedade batendo forte, a falta de esperança em dias melhores. Parece que a gente está solto ao vento. As circunstâncias, parece que estamos sempre à beira de uma grande fatalidade. Olha o que Jesus disse lá atrás, não se turbe o vosso coração, acredita em Deus, acredita na mensagem que eu trouxe. E aí tudo vai ficando mais fácil, tudo vai ficando mais tranquilo, porque ele sabia que sem a presença física as pessoas iriam se desesperar. Então, se nós não temos nesse momento a presença física de Jesus, que a gente possa conduzir para o nosso coração os ensinamentos dele, que deixa tudo aqui no mundo material tudo mais fácil, porque ele dizia que com ele o fardo era leve. Ele dizia que era preciso confiar e que era preciso aceitar as recomendações dele. Então, todas as recomendações de Jesus, que são muito atuais, fazem com que a gente não perturbe esse nosso coração.
Ainda no Sermão do Cenáculo, ele diz assim: eu ainda tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Está lá, João 16:12. Não podeis suportar agora. Jesus estava dizendo mais ou menos assim: as informações que eu tenho no momento atual vão mais atrapalhar vocês do que ajudar. Então, eu vou pedir para o meu Pai, e lá na frente, no futuro, Ele vos enviará outro Consolador, e que vai esclarecer as coisas. Dentro aqui da nossa doutrina espírita, nós acreditamos de coração que o Consolador prometido veio através do Espiritismo. Não porque o Espiritismo é a única fonte de salvação, mesmo porque ninguém está condenado. Jesus dizia que nenhuma ovelha se perderia. Mas nós acreditamos que o Consolador prometido é o Espiritismo, pela forma que o Espiritismo trata as coisas e como ele pode consolar cada um de nós nos mais diversos momentos da nossa vida. E isso é importante que a gente tenha em mente. Onde eu posso buscar esse consolo? Onde eu posso buscar a paz para o meu coração? É evidente que muitas pessoas vão encontrar a paz em outros segmentos religiosos, e está tudo bem. Mas você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando com a gente até agora, se você ainda não encontrou em outras denominações, eu peço para que siga com a gente ainda mais, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre alguns pontos da doutrina que fazem com que ela console o nosso coração. Então, um dos primeiros pontos que a doutrina acalma o nosso coração é a própria presença de Deus. Jesus já veio quebrar um paradigma muito grandioso que vinha da época de Moisés. Não mais aquele Deus dos exércitos, não mais aquele Deus vingativo que punia gerações, não mais aquele Deus que precisava ser obedecido, e se você não obedecesse você ia ser castigado. Jesus traz para a gente um Deus e o chama de Pai. Um Pai amoroso, um Pai presente, um Deus presente em nossa vida. E na conversa com a samaritana, que o Cláudio fez muito bem na semana passada, né, onde ele conversava com a samaritana e dizia que Deus iria ser adorado em espírito e não no templo de Jerusalém ou no templo dos samaritanos ou em qualquer outro lugar, né? Jesus já mostrava para a gente que Deus não está circunscrito a um templo religioso, a um segmento religioso. Ele é Pai. E é preciso que a gente entenda nesse momento que Deus está profundamente presente na nossa vida. Jesus fez esse trabalho, o Espiritismo é muito claro também. Usaríamos dizer até que Deus está tão presente na nossa vida, e parafraseando alguns expositores, eu usaria dizer que Deus enxerga a nossa própria vida através dos nossos olhos, de tão presente que Ele está. O que isso significa? Deus sabe nesse momento cada dor que você está sentindo. Deus sabe cada lágrima que você tem derrubado, cada medo, cada ansiedade, cada incerteza que você não conta para ninguém. Deus tem a ciência disso nesse exato momento. Deus sabe dos teus desejos, dos teus sonhos, dos teus esforços em ser uma pessoa melhor e das tuas decepções. Sabe de tudo. E aí Kardec, através dos espíritos, aprofunda ainda mais esse conceito de Deus que Jesus já começou lá atrás, mas ele coloca no livro dos Espíritos, na introdução do livro dos Espíritos, ele vai colocando vários atributos de Deus, e um deles é que Deus é único, é todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E aí a gente fica pensando, os Espíritos falaram para Kardec que Deus é todo-poderoso. E de fato todos nós acreditamos que Deus tem o poder. Mas se Deus é tão poderoso assim, e se Ele tem o poder, Ele não poderia eliminar tudo que é ruim do mundo? Poderia? Poderia. Não é? Não poderia acabar com a pandemia? Se Deus desejasse, a partir desse momento Ele não poderia simplesmente extinguir todo esse vírus? Poderia, claro que poderia. Nada acontece sem a permissão dEle. Talvez isso nos leve a uma outra linha de raciocínio, né? Então Deus está permitindo que a pandemia aconteça? É claro que está, se tudo está sob a tutela dEle.
E por que Deus está permitindo? Porque tudo isso, não uma pandemia somente, não um vírus somente, mas toda a situação que nos acontece, seja ela boa ou seja ela ruim, ela tem um caráter profundamente educativo. Ou como diz a nossa querida Eveline, né? Ela diz que tudo tem um caráter pedagógico, ou seja, para ensinar. Então, o que eu posso aprender com tudo isso? O que Deus quer mostrar para a humanidade? Talvez vocês que estejam nos ouvindo agora, num caráter um pouco mais pessimista, diga assim: tem gente que não está aprendendo nada. Tem gente que não está sendo mais solidário. Tem gente que está sendo cada vez mais egoísta. Tem gente que vai passar a pandemia e vai continuar do mesmo jeito. Ok, é assim mesmo. Deus tem a paciência da imortalidade com a gente. Se nós não temos pressa para evoluir, Deus tem menos ainda a nosso respeito. A escolha é nossa. Mas se os outros não querem tirar as lições, isso não significa que a gente não possa tirar as nossas. E quais são as lições que a gente poderia aprender aqui? Já tiramos algumas, né? A primeira delas é a fragilidade dos sistemas e das organizações. Tudo aquilo que a gente acreditava que era firme, forte, ruiu e sucumbiu como um castelo de cartas, um castelo de areia. Então, a fé que a gente colocava nas coisas, nas instituições, a gente viu que são muito frágeis e que um vírusinho modificou todo o panorama mundial. E não sabemos até quando. Mas isso não precisa ser propriamente uma coisa negativa, tá? Mas a gente vai chegar um pouquinho mais nisso. Outra lição que a gente pode tirar no meio disso tudo: o quanto a gente achava que era forte e resiliente e o quanto a gente viu que o nosso equilíbrio ainda é muito frágil. Dezenas de nós, milhares, milhões, talvez, estejam sofrendo de maneira muito intensa o momento atual. Seja o medo da contaminação, seja a perda de um ente querido, seja a dificuldade econômica proveniente de tudo isso. E a gente vai vendo que tudo aquilo que a gente acreditava que tinha um equilíbrio, que já estava bem fundamentado, não é bem assim. Ah, mas isso de certa forma é ruim se descobrir frágil? Não. Talvez nos coloque numa condição de humildade e que a gente devagarzinho vá reconstruindo uma coisa que a gente achava que estava sólida, dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração. Então, vamos tirando as lições necessárias. Qual outra lição que a gente tira e que tem visto muito, principalmente nessas últimas semanas? A brevidade da vida. O quanto nós estamos aqui e de repente nós podemos chegar lá no mundo espiritual. Que nós podemos ser chamados a qualquer momento, que as dificuldades, né, no que diz respeito a manter a vida orgânica acaba sendo complicada. O quanto? Então são lições que se fazem profundamente necessárias, que a gente já pode ir tirando. Eu tenho certeza que cada um de nós está tirando as lições necessárias desse processo. Muitas vezes, de fato, lições que nos machucam bastante, lições doloridas, mas profundamente necessárias para o nosso engrandecimento espiritual. Ainda continuando, falando sobre o caráter consolador da doutrina, não tem como a gente falar de pandemia, não tem como a gente conversar sobre o consolo que a doutrina espírita traz para todos nós, se a gente não falar da morte física. E nesse momento, eu gostaria de dizer para você, amigo, minha amiga, que recentemente tenha perdido alguém. Primeiro, é preciso a gente mudar, né, esse termo. Ninguém perde ninguém. O amor sempre vai nos manter unidos. A gente perde objetos, né? A gente perde uma chave, a gente perde uma caneta, a gente perde várias coisas. Mas perder alguém a gente não perde, porque o amor sempre nos une. Ainda assim, né? Embora a morte seja uma certeza nessa vida, nós nunca estamos suficientemente preparados. E falar nesse momento para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que perdeu alguém, que está com esse sentimento tão dolorido ou na iminência de perder alguém, como se o nosso coração dissesse ou tivesse o pressentimento de que alguém fosse, né?
mesmo sendo espírita, nós sabemos que essa separação dói. Ainda é um processo muito dolorido. Dia virá que será tranquilo para nós, mas não é nesse momento. Então, o Espiritismo veio, através de muitos ensinamentos, tentar não apagar por completo essa dor da separação. Ele veio para tentar diminuir essa dor, tá? E eu queria até utilizar uma frase do filósofo Francis Bacon que diz assim, com relação à morte. Ele diz assim: os homens receiam a morte pela mesma razão porque as crianças têm medo do escuro, porque não sabem do que se trata. Então é preciso que a gente comece a entender a morte melhor. E nisso o Espiritismo tem todas as ferramentas necessárias. Não fica sob suposição. Ele vai mostrando, e muitas vezes Kardec fazia entrevistas com esses espíritos e eles contavam como era essa passagem para nós, tá? Então, se você tiver interesse de fato em todas essas entrevistas, pode procurar lá o livro Céu e Inferno, a segunda parte. Para quem quer uma informação mais de pronto, mais genérica, nós iríamos convidá-los a acompanhar conosco o livro segundo, né, do Livro dos Espíritos, em especial no capítulo 3, em que vai dando, Kardec vai fazendo perguntas e respostas e vai dando bastante informação com relação à morte, tá? O que é importante para a gente ir minimizando um pouco dessa dor, dessa saudade e se preparando, porque é fato inevitável que ela vá nos visitar, seja a nós mesmos ou algum familiar ou algum ente querido, mais cedo ou mais tarde. É a certeza que nós temos. Então, um ponto que a gente pode trabalhar, já que o Espiritismo nos ensina, é que a gente não deve ter pena de quem morre. Nós deixamos somente o nosso corpo físico. E o Espiritismo nos mostra que cada um conserva a sua própria individualidade lá do outro lado. O nosso jeito de observar a vida, as nossas manias, permanecem do outro lado. Seria como deixar uma roupa ali e seguir sendo você mesmo, tá? Talvez a gente pense assim, né? Eu tenho pena porque essa pessoa não vai mais conviver comigo, né? Nós não vamos ter mais esse contato físico. Eu sou espírita, eu acredito na imortalidade da alma, mas me dói não ter aquela pessoa aqui do lado. Isso, ok, é válido. Essa saudade, esse desejo de estar com quem se ama é muito legítimo, é muito bom, tá? Mas vamos pensar de uma outra forma também. Primeiro, os espíritos nos colocam, e a gente sabe vivendo aqui, que a Terra, a nossa sociedade, o jeito em que a gente toca a vida, não é nenhum paraíso. Isso não é novidade para a gente aqui, né? Então, não sendo nenhum paraíso, vamos imaginar sempre assim: quem garante que o seu ente querido que se foi, hoje, nesse exato momento, não está num lugar muito melhor do que a gente possa imaginar? Sem dor, sem as vicissitudes da vida física, fome, às vezes a enfermidade, as dificuldades, o suor, na busca pela subsistência. Tem uma série de coisas. Quem garante que ele está sozinho como a gente imagina? Porque tem tanta gente que já morreu primeiro que nós, e nós temos no Livro dos Espíritos, em vários livros de romance, a quantidade de espíritos familiares que vêm nos receber no momento do nosso desencarne. Então, para acalmar o nosso coração nesse momento, nosso ente querido, ele pode estar nesse momento num lugar muito melhor do que a gente pode imaginar, e cercado de pessoas que também o amam e que estão do outro lado de lá. E para aplacar essa nossa dor, ainda vem o Espiritismo nos dizendo que eles não estão inacessíveis a nós. Quantos relatos temos de contatos entre nós e os nossos entes queridos que desencarnaram através dos sonhos? Quantas cartas psicografadas as casas espíritas oferecem, mensagens que os nossos mortos amados nos mandam, e são quase unânimes em dizer: eu continuo aqui do mesmo jeito, eu te amo do mesmo jeito, e eu estou bem. Então é necessário que a gente tenha essa ideia. O Livro dos Espíritos também diz uma coisa interessante, que a gente às vezes fica pensando, né? No momento da morte, dói ou não dói morrer?
na questão 154 do Livro dos Espíritos, eles são muito claros em dizer para Kardec que a morte em geral não é dolorosa, que o transpasse, né, que ir para o outro lado geralmente não é doloroso. Então já vai desmistificando outras coisas, né, que diminuem esse medo nosso. Tá, mas como então que a gente pode aliviar essa dor da separação? A gente entende que eles estão bem, a gente entende que eles estão sendo amparados, mas como é que eu alivio ainda assim a dor dessa separação? São os próprios espíritos lá do outro lado que nos comentam. Primeira regra que facilita bastante, diminui para a gente a dor, e a dor porque eles também sentem essa dor da separação, é tudo muito novo, é como ir para um país distante. Então assim, eles precisam de um tempinho também lá para se adaptar. Então, para a gente minimizar todo esse tipo de percalço, sendo aqui ou acolá, a oração se faz necessária. Então eu posso orar com muito fervor para o meu ente querido, ou recém-desencarnado, ou aquele que desencarnou há mais tempo. E eles mostram que sentem essa oração e que ficam felizes por serem lembrados. Isso acalenta o coração deles, porque tanto eles quanto nós ficamos também muito satisfeitos em saber que somos lembrados amorosamente por qualquer pessoa. Então para eles também vale, já que não muda. Então ser lembrado é um grande prazer para eles. É diferente quando a gente vai fazer uma prece, como se fosse uma evocação. Não, eu não queria que você fosse, através da prece, eu quero você aqui comigo. Isso de certa forma acarreta um certo sofrimento, porque eles veem o nosso desequilíbrio. Então fazer uma prece com o coração aberto, desejando o melhor para eles, alivia a nós mesmos e alivia a eles também. Uma dica importante: tá? Não ficar imaginando como foi o momento da morte, do desencarne desse ente querido. Se eles sofreram ou não, se teve dor, como foi essa agonia, né? Principalmente em tempos agora de Covid, a gente fica imaginando, né, os relatos das pessoas dizendo o quanto pode ser traumatizante tudo isso, que a gente não fique pensando nisso, tá? Porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente acha que são. Para isso, mesmo avançado um pouquinho na hora, né, Mira? Eu queria compartilhar com vocês uma história bem interessante que está no livro A Vida no Além, do Chico Xavier, tá? Onde ele vai fazendo vários relatos, né, várias cartas psicografadas, tá? E eu queria compartilhar uma carta de um jovem de 17 anos chamado William José, tá? William José, eles estavam indo para uma excursão, para uma fanfarra. Eles iam se apresentar em Barretos e saíram de São José do Rio Preto. Eles foram em 2 ônibus para lá. No ônibus que estava o William José, em determinado momento ele se perde na estrada e cai num rio. E ali as 58 pessoas desse ônibus morreram afogadas. E aí, os pais do William José eram espíritas e decidiram ir até Chico Xavier para saber, para ter notícias. A cidade inteira ficou num luto durante muito tempo, né? Afinal de contas eram jovens, vidas perdidas de uma maneira trágica, afetou muito a cidade. Os pais dele foram até lá conversar, né? Ver se tinha uma mensagem do William José através da psicografia de Chico, e eles receberam essa mensagem. E olha o que o William José diz para a mãe dele na mensagem: mamãe, eu estou presente, rogando a senhora que me ajude com a sua paciência. Eu tenho sofrido, mamãe, mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do meu corpo, com a minha morte. Isso, mamãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo o que me aconteceu. E quando a senhora começa a se perguntar como teria sido o desastre, no silêncio do seu desespero, eu sinto-me de novo na asfixia. E aí depois ele continua dizendo para ela, para que ela não fique rememorando a passagem dele, se ele sofreu ou não. E para confortar o coração, ele conta como foi o desencarne dele. Ele conta que quando eles caíram, ele viu as pessoas no ônibus um pouco desesperadas, tentando lutar, tentando ir para sair do ônibus, e algumas pessoas até se seguraram nele. E aí ele disse que naquele momento exato ele se lembrou muito de Deus, lembrou da mãe, do pai, das conversas que eles tinham através das conversas religiosas que ele tinha. E aí ele decidiu naquele momento,
crucial fazer uma prece a Deus, porque ele sabia que o corpo dele iria sucumbir naquele momento. E aí quando ele faz aquela prece, ele sente mãos amorosas dando passe nele, e ele adormeceu, e dali ele não sentiu mais nada. Mostrando para cada um de nós que às vezes, no auge do desespero, quando a gente acha que o nosso ente querido tem sofrido bastante, ele definitivamente tem sido amparado por mãos invisíveis e amigas do mais alto, mãos essas que não desamparam ninguém. Então, essa questão que a gente coloca sobre a morte, sobre o desencarne, é profundamente consoladora para que a gente entenda que essa separação não existe e que o amor sempre vai nos unir e que logo, logo, mais cedo ou mais tarde, estaremos todos juntos, aqui ou acolá, porque o amor sempre vai unir as pessoas. Para a gente finalizar agora, de fato, tá? Eu queria falar sobre uma outra lei, só para a gente mudar um pouquinho, que fala sobre a lei de causa e efeito. É uma lei de ação e reação, semeadura e colheita, e que Jesus era muito claro quando dizia também sobre isso, quando a gente escutava aquela frase, a cada um segundo as suas obras. Kardec também dizia isso. Então, mostrando para cada um de nós que existem leis que regem o universo, e aquilo que você planta, você colhe. Mas a gente queria, para a gente finalizar hoje, dar um enfoque diferente. Porque geralmente quando a gente fala em lei de colheita, semeadura, ou ao contrário, né, semeadura e colheita, lei de ação e reação, a gente sempre tem de haver de uma maneira negativa. Como se ela fosse assim: eu fiz e vou ter que pagar. Mas eu gostaria de convidá-los nesse momento a exercitar essa lei que de fato existe, que é misericordiosa, que é incorruptível, mas que ela pode ser extremamente positiva. Se é fato que o que a gente fez de negativo a gente precisa acertar as contas, também é fato que tudo que a gente fizer de positivo, nós vamos colher os benefícios disso depois. E é importante que a gente tenha em mente que essa lei é amorosa, justa, e que o teu sacrifício nesse momento, o teu esforço para se tornar uma pessoa melhor, mais de acordo com o Evangelho de Jesus, ele não está sendo ignorado, ele não é em vão. Então, é possível entrar em conformidade com a lei, ainda assim, através da moeda do amor. Certa vez, todo mundo conhece a história da mulher adúltera, né? Naquele momento em que ela foi pega em adultério, foi levada até a presença de Jesus, e lá ela ia ser lapidada, o costume da época. Também conhecemos a passagem que Jesus olha para todo mundo e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo conhece essa história. Mas o Espírito Amélia Rodrigues coloca com um pouco mais de profundidade como essa história se desenrola depois. Depois de Jesus ter salvo a mulher do apedrejamento, conta que ele foi até a casa de Pedro. Era costume, né? Às vezes eles continuarem as conversas na casa de Pedro. E ali Jesus foi procurado por essa mulher que queria ter uma conversa em particular com ele. E ela conversando, ela vai até lá, pede uma entrevista com ele, e conversando com Jesus, ela pergunta assim: mestre, é bem verdade que hoje o Senhor salvou a minha vida física, mas o que eu farei daqui para frente? Você me salvou a vida física, mas eu não encontro mais lugar nessa sociedade. Como eu vou andar na rua com todas essas situações? Não posso mais viver aqui. Você evitou que eu fosse apedrejada, evitou que eu fosse morta, mas quem me salva da vida moral? E ela começa a contar para Jesus aquela história. Ela falou: eu sei que eu adulterei, eu sei que eu traí meu companheiro, mas eu não traí somente o meu companheiro, eu traí a mim mesma, eu traí os meus ideais. Desde pequena eu guardava o sonho de um matrimônio feliz. Ela continua contando para Jesus, onde eu pudesse ter minha casinha, os filhos. E quando eu casei e o meu companheiro começou a me abandonar em casa, ficando mais tempo fora do que dentro, e quando ele trouxe para nossa casa para morar conosco um conhecido amigo dele, sedutor da cidade, eu não estou me justificando, Jesus, porque eu sei que eu errei, mas essa conjunção de fatores me desequilibrou
né? Então eu não traí só a ele, eu traí todos os meus ideais. E o que eu faço agora, Jesus? Jesus olha profundamente para aquela mulher, e era uma coisa que Jesus fazia muito bem, olhava, sondando o espírito daquela mulher, e ele diz para ela assim: mulher, se já entendeste isso, está muito bem, vai em paz, a vida lhe dará o momento da reparação. E conta o espírito Amélia Rodrigues que ela vai embora para uma cidadezinha, já não encontrava mais lugar ali, e numa cidade pequenininha ela decide montar como se fosse uma casa de passagem para acolher os pobres, para acolher aquelas pessoas que não tinham onde ficar. E dali ela decide se dedicar ao próximo, se dedicar aos pobres, às pessoas que sofriam, que passavam por lá e não tinham condições. E ela era muito conhecida naquela região por ser uma pessoa muito caridosa. E numa bela noite chega um homem machucado, febril, e ela acolhe esse homem. Passa a noite velando por ele, fazendo preces em nome de Jesus para aquele homem. E no outro dia já, esse homem recuperado, lá no jejum deles, ele olha para ela e diz assim: olha, eu ouvi que você falou sobre Jesus. E eu tinha uma dificuldade muito grande com ele. Muitos anos tinham se passado já ela trabalhando assim. E ela pergunta: mas por que você tem tanta dificuldade com Jesus? E aí ele conta: certo dia, minha mulher foi pega em adultério e foi levada à praça pública para ser apedrejada, para que fizesse justiça com a minha honra. E o mestre, esse Jesus em que você está dizendo, esse mestre impediu que a justiça naquele momento fosse feita. Eu fiquei com muita raiva dele. Passado o tempo, eu descobri que eu tinha traído a minha mulher muito antes dela me trair. Eu havia falhado com ela dezenas de vezes antes dela haver falhado comigo. E desde então, desde esse meu despertar espiritual, eu tenho procurado desesperadamente essa mulher para ajoelhar na frente dela e pedir desculpa por tudo que eu fiz. Ela olha para ele, não se identifica e diz para ele: homem, se você já entendeu isso, está muito bem. Vá em paz, a vida lhe dará o momento de reparação. Muito obrigado, gente. Muita paz a todos. Pessoal, eu sei que se deixasse, o Ricardo ficaria aqui até amanhã. Eu sei que vocês iam gostar disso, pelo chat ali que estava olhando. Mas como a gente tem um horário a seguir, né? Convido a vocês, a quem quiser assistir novamente essa palestra, ou indicar para um amigo, daqui uns 2, 3 dias ela sobe para o nosso canal do YouTube. Então aproveita, se você ainda não conhece nosso canal do YouTube, deixe para ver essa palestra daqui uns 2, 3 dias e você verá essas novas lições por uma nova ótica, tá ok? É muito bom ver vocês comentando aí no chat. A gente mata um pouquinho de saudade. Nós sabemos que este momento todos vocês gostariam de estar aqui conosco, mas ainda não é possível. Então nós fazemos essa corrente de amor. E neste momento então nós vamos fazer a nossa primeira prece, como eu falei no início, que seria o passe. É aquele momento onde nós vamos pedir por nós mesmos, pelas nossas mazelas espirituais e físicas. Então, convido a você que está em casa a buscar neste momento, mais uma vez, a imagem do nosso Mestre Jesus. Esse Jesus que não condena ninguém, que não condenou a mulher adúltera, que ensinou e a direcionou. Esse Jesus amoroso, amigo, irmão de todas as horas. Que possamos buscar a tua imagem e junto com os mestres do plano espiritual, com os nossos mentores e neste momento especialmente com a equipe médica do plano espiritual, a equipe tutelada por Bezerra, por Maria de Nazaré, que possamos pedir que todas as nossas células neste momento possam ser trocadas, as nossas células doentes, por células sadias. Que uma luz intensa percorra todos os nossos centros de forças a partir do nosso coronário. Que possamos nos sentir amparados e revigorados no amor do Pai.
Pai amado, nessa mesma corrente de amor, que possamos deixar os nossos melhores sentimentos em forma de vibração. Primeiramente, uma vibração intensa pelo nosso planeta, que passa por este momento de aflição, mas de grande aprendizagem. Vamos vibrar também pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo bairro em que estamos. Que essas vibrações de amor cheguem hoje aos hospitais e que ali não só os doentes da carne, os doentes da alma, mas que também aqueles profissionais da área de saúde se sintam amparados, protegidos e envolvidos no amor do Cristo. Querido Pai, que uma luz intensa invada nossos lares, revigorando toda a energia que lá tem. Que possamos neste momento ter a nossa fé ampliada e coragem para continuarmos no caminho da nossa evolução. Querido amigo, irmão em Cristo, que você tenha uma boa noite, uma linda semana. Que possamos estar juntos novamente, reunidos no nome do Senhor na próxima semana. Graças a Deus.